É gravíssimo o projeto de lei que nós estamos analisando. O Brasil enfrenta uma situação dramática de uma pandemia que faz do nosso país o país com maior número de mortes por dia neste momento, devido à péssima condução da pandemia. Não há uma coordenação nacional. O Brasil perdeu as oportunidades de comprar vacinas que garantiriam uma estabilidade maior para o país neste momento. O Brasil cancelou, o presidente Bolsonaro mandou cancelar a compra de 46 milhões de doses da Coronavac, ao aderir o COVAX Facility, que é um esforço global organizado pela OMS. O Brasil poderia ter comprado vacinas para 50% da população e pediu para apenas 10%, deputada Jandira Fegali, deputado Alexandre Padilha. Mais do que isso, o Brasil negou as compras de vacinas que foram oferecidas no momento correto. E agora nós temos uma disputa a nível mundial, deputado Chico D'Angelo, onde os países, as nações, precisam de vacinas. E não tem vacinas, deputado Tadeu Alencar, disponíveis no mundo. O que este projeto propõe? Este projeto propõe uma espécie de salve-se quem puder. Óbvio que eu sei que não é essa a intenção da deputada Celina, talvez nem ela ainda consiga compreender o absurdo que nós vamos criar no Brasil se aprovarmos esse projeto. Porque o que vai acontecer com o nosso país? Como é que se enfrenta uma pandemia em qualquer lugar do mundo? Os primeiros que devem ser vacinados e protegidos são aqueles que correm o maior risco de morrer e o maior risco de serem infectados. E, portanto, é desta maneira que se reduz o processo de transmissibilidade de uma pandemia. E o que o Brasil vai fazer se adotar este projeto de lei, que, aliás, nenhum país do mundo fez. Outros deputados falaram aqui muito bem em falas anteriores, Estados Unidos, Reino Unido, Israel, Chile, Uruguai, França, Argentina, todos estão atuando enquanto nação. A nação, o país, vai atrás de alternativas para salvar a vida e controlar a pandemia dentro da nação. E este projeto diz o seguinte: não, as grandes empresas devem encontrar alternativas para imunizar os seus funcionários. O que isto vai determinar? Que, por exemplo, um jovem de 25, 30 anos, que está trabalhando empregado numa grande corporação dessas, ele vai ter uma porta de entrada para ter a sua vacina antes de um idoso que está desempregado ou aposentado, que tem comorbidade, que tem diabetes, que tem insuficiência cardíaca e que corre muito mais risco de morrer. Então, nós não vamos controlar a pandemia. Nós vamos, na verdade, instalar um regime de fura-fila no Brasil, onde o critério para furar a fila é estar empregado ou ser o dono de ou acionista de uma grande empresa. Quem terá condição de comprar essas vacinas? Muito poucas empresas. Aliás, foi muito bem lembrado por um dos deputados que me antecedeu que autorização, inclusive, contra o meu voto, a Câmara Federal e o Senado já deram em votação anterior. Por que as empresas não compraram vacinas para doar ao SUS? Porque, na verdade, estas grandes corporações estão atrás de um processo para furar a fila de vacinação. É uma gambiarra que eles querem. Eles não querem ajudar o SUS a ampliar a capacidade de vacinação no Brasil. Eles querem encontrar uma alternativa para privilegiar os seus funcionários, as suas direções, que passem na frente de outros. Qual é que é a situação real do Brasil de hoje? Nós aplicamos apenas 25 milhões de doses até agora. A previsão para abril são 25 milhões de doses. Se nós continuarmos com 25 milhões de doses por mês, nós vamos demorar um ano, deputada Jandira Fegali, deputado Sola, para chegar aos 160 milhões de brasileiros vacinados. Então, aqui, o que se está propondo é exatamente o oposto, e aqui quero chamar, sim, este grande líder global, líder religioso, que é o Papa Francisco, que acabou de dizer, durante os sermões da Semana Santa, que a vacina deve ser um bem universal.
A vacina não pode ser uma mercadoria, a vacina não pode ser um produto privilegiado para aqueles que têm poder econômico. E as duas portas de entrada que vocês querem montar no Brasil significará o seguinte: a nação, o sistema público, o sistema nacional de vacinação ficará desassistido porque algumas grandes corporações conseguirão caminhos privilegiados para comprar vacinas apenas para os familiares, seus funcionários e os seus diretores. Isto é algo antiético do ponto de vista das relações humanas, da relação de solidariedade, de uma visão humanista de sociedade. Porque alguém falou que inclusive tem um artigo no projeto que diria, não, só poderão comprar vacinas depois que toda a compra que o Brasil fez for fornecida. Aí eu pergunto para os líderes do governo Bolsonaro, o Brasil comprou ou não comprou 320, 350 milhões de doses para atender a todos os brasileiros? Então, nós devemos primeiro receber estas 350 milhões de doses para que todos os brasileiros sejam vacinados naquilo que se chama as prioridades epidemiológicas. Nós vamos instalar um salve-se quem puder no Brasil. Vai ser o fura-fila legalizado e quem tem a chave do cofre para furar a fila vão ser as grandes corporações que detêm grande poder econômico e que poderão colocar vacinas à disposição de quem elas escolherem, inclusive porque há ali uma redação que vai dar um poder total a estas grandes corporações de escolherem quem vai ser vacinado e quem não vai ser. Isto é uma gambiarra, isto é o reconhecimento da falência do nosso sistema público de saúde mal gerido por este governo que aí está. Mas o SUS tem condições de reverter essa situação. Nós temos capacidade para vacinar milhões de pessoas, 1.500.000 por dia. O que nós deveríamos e o que devemos é unir o país, unir este parlamento, convidar empresários, a sociedade, todos, substituirmos inclusive a incompetência de Bolsonaro e buscar vacinas que atendam prioritariamente e atendam a fila daqueles que mais precisam, dos mais idosos, que têm comorbidade. Esta proposta vai levar à morte de pessoas que poderiam ser salvas e à proteção de uma vacina antes do momento daqueles que deveriam receber para proteger as suas vidas. Alguns dizem que seria inexequível, né, o projeto que foi votado anterior. Por que seria inexequível? Porque essas empresas não querem garantir a vacina de todo o povo brasileiro, elas querem acesso a um canal privilegiado para vacinar só os seus diretores, os seus acionistas, em alguns casos, os seus funcionários, porque elas também poderão fazer essa escolha. Vão vacinar alguns e não vão vacinar outros. Quem de fato defende uma solução de vacina já e vacina para todos os brasileiros precisa se integrar ao projeto de defender uma compra pela nação brasileira das vacinas. Não vai ser meia dúzia, 12, 15 grandes empresas que vão substituir a nossa nação. Perguntem lá para os americanos, perguntem para os ingleses, para os alemães, para os franceses, para os italianos, para os portugueses, se são as empresas que estão garantindo a vacinação naqueles países. Nós estamos aqui instalando um processo dramático de salve-se quem puder. Um processo anti-humanitário que vai deixar pessoas vulneráveis, desempregadas, com comorbidades e com risco de perderem a vida na fila da vacina, enquanto alguns serão privilegiados dentro da lógica destas grandes corporações que poderão comprar vacinas. Isso aqui não é para ajudar o Brasil, isso aqui não é para ajudar a economia brasileira, porque para ajudar a economia brasileira, o SUS tem que ter vacinas suficientes para fazer a vacinação em massa de todo o povo brasileiro e aí sim enfrentar a pandemia como se enfrenta uma pandemia de forma coletiva e não individualista, atrás de uma solução para cada pessoa. A solução é para o Brasil, por isso é que nós somos contra esse projeto, presidente.